Irmãos, eu hoje quero partilhar com vocês sobre a história, a verdadeira história da Igreja Católica Apostólica Romana. Como ela surgiu, aquilo que ela fez ao longo dos séculos e o estado dela no tempo presente. Católicos estão-se a levantar, não é, com os seus jovens, com os seus padres, aí há a força toda para dizer que são a única igreja verdadeira, que a igreja deles tem 2000 anos, que é a igreja dos apóstolos. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Estão prontos? Estão prontos, irmãos? O nome desta igreja como é que se chama? Igreja Católica Apostólica Romana. É ICAR. O I, o C, o A e o R. Então, é sobre esta religião que nós vamos falar. Será que ela é a única verdadeira? Bom, só há uma, não é? Será que é ela que é a verdadeira Igreja de Jesus? Bom, se a gente for olhar pela aparência, parece ser, está espalhada pelos 4 cantos da terra, tem templos em todo lugar, recheados de ouro, não é? E tanta coisa, não é? Segundo as estatísticas, tem 1 bilhão e 200 milhões de crentes. Vocês imaginam o que é isso? É bastante grande, não é? Se a gente for olhar segundo essas estatísticas, então realmente são a maioria. Logo atrás está os muçulmanos. Mas não é sobre os muçulmanos que nós vamos falar aqui. Vamos falar sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Primeiro ponto, a Igreja de Jesus Cristo veio de onde? De onde é que veio? De onde é que surgiu a Igreja de Cristo? Da Judeia, de Israel, não foi? Foi ou não foi? Jesus pregou em Israel e os apóstolos começaram o seu ministério nas terras de Israel, nomeadamente Jerusalém. Logo, a Igreja de Cristo, se tem um nome de localidade, é a Igreja da Judeia, ou a Igreja dos Judeus. A Igreja de Cristo vem dos judeus, porque a salvação vem dos judeus. Então temos aqui já um primeiro problema. A Igreja Católica, ela diz que é Católica Apostólica Romana. Se é uma Igreja Romana, já não vem da Judeia. Então já começamos mal, não é? Já há aqui qualquer coisa. Eles dizem também que os pais da Igreja são aqueles que depois dos apóstolos, principalmente esses, né? Os pais católicos, que é o Clemente, que é o Santo Agostinho, que é o Policarpo, que é o Irineu, e aqueles são os pais da Igreja. Pais da Igreja? Quem são os pais da Igreja? São os apóstolos. Eles é que são os pais da Igreja. O Novo Testamento aqui não me fala nem Policarpo, nem Agostinho, nem o Eusébio, nem nada disso. Fala-me do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos. Então, os pais da Igreja, os fundamentos da Igreja, são os apóstolos e não os padres. Certo, irmãos? E vocês sabem que o apóstolo Paulo, quando estava perto de partir, como se costuma dizer, desta para melhor, e é mesmo no sentido da palavra, ele deixou um aviso à Igreja. E vejam o que é que ele disse. Ele estava-se despedindo dos Efésios, e diz assim em Atos capítulo 20, vocês devem se têm uma caneta e um papel, deviam marcar estas coisas, vai haver aqui muita informação. Atos capítulo 20, verso 29, o apóstolo Paulo diz o seguinte, vejam só o que diz. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E de entre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para traírem os discípulos após si.
O apóstolo Paulo dá aqui um aviso muito sério com duas vertentes. A primeira é que diz: entrarão no meio de vós lobos cruéis, lobos com pele de ovelha. Então entrarão de fora para dentro da igreja, mas ele diz ainda outra coisa. Ele diz assim, que não, e de entre vós mesmos, uau! Ele diz que até mesmo dentro da igreja, não é só de fora, dentro da igreja vão-se levantar pessoas que vão dizer heresias destruidoras. Este era o aviso do apóstolo Paulo. Quando é que ele disse que isso acontecia? Daí a 100 anos? Daí a 500 anos? Não. Depois da minha partida. Já viu? Então, a igreja de Jesus, se ela se corrompeu, não é novidade. O apóstolo Paulo está a dar já o primeiro aviso. E, irmãos, vamos lá ver. Os apóstolos falaram alguma coisa da doutrina católica? Os apóstolos falaram da Maria? Nada disso. Nada. Os apóstolos falaram dos santos? Nada. Os apóstolos falaram das imagens de escultura? Há aqui qualquer coisa que começa mal. Mas já é romana. Até em Roma tinham deuses? Uau! Roma estava cheia de deuses. Em Roma havia deuses para tudo. Como há agora. Deuses para ir para o trabalho, para a pesca, para ir para a guerra, para a paz, para tudo, para a prosperidade, para a saúde. E hoje também. Os católicos têm um Deus para cada coisa. O Senhor das dores, o Senhor da isto, o Senhor daquilo, a Maria não sei das quantas. Então temos a ver aqui montes de deuses. Mas vejam, ele avisou. E vocês sabem, ainda ontem eu estava a ler uma carta do Clemente. O Clemente andou com o apóstolo Paulo. Assim como um que era o Fortunato. E ele enviou uma carta a Coríntios, já depois de Paulo morrer, e a conversa deste homem já não é bem a mesma coisa que Paulo. E tive cuidado de ler, está bem que a carta não é para ser espiritual, mas era uma correção à igreja de Coríntios, que aquilo ia de mal a pior. Então falava lá na bondade de Jesus, para a gente, e dava exemplos, dá exemplos de Abraão, de Isaac, de Jacó, para a gente ser bons uns com os outros, não sei o quê. É à base de correção de comportamento e de obras. Não tem nada a ver com o Evangelho. Mas pronto, o Clemente nada falou da doutrina católica. Assim como o Irineu, assim como o Policarpo, eles não falaram nada de Maria. Não há nada, porque toda a Igreja Católica, toda a doutrina católica, se a gente for ver bem, anda tudo à roda de Maria. Eles falam de Jesus, eles falam dos santos, mas anda tudo em volta da Maria. Quando a Maria não tem lugar aqui no Novo Testamento. A Maria não tem nada... Vocês começam a ler de Romanos a Apocalipse, não se vê nada sobre Maria. A Maria desapareceu. Já viram? Então, irmãos, as coisas estão a começar muito mal. Nem o Clemente, nem o Inácio, nem o Eusébio, nem o Agostinho, e tudo o que eles falaram, que eu já li o que eles falaram, é palha. É palha. Baseia-se em comportamentos em nome do Senhor e pouco mais. Ele não, comparado com as cartas dos apóstolos, que ele não vale absolutamente nada. Tem o valor que tem. Mas pronto, pelo menos não falam da doutrina católica, que eles dizem ser os pais da Igreja Católica. E vocês sabem, a partir, e já no tempo de Paulo, houve a primeira grande perseguição aos santos. Aconteceu no tempo de Nero. Todos vocês sabem dessa história. Foi a primeira perseguição. E ele foi terrível, matou-se nessa altura milhares e milhares de cristãos, porque a ideia era que era destruir, exterminar o cristianismo. Depois aparece outra grande perseguição, já depois do primeiro século, de um imperador romano, que também fez coisas terríveis, impôs leis, que era proibido ser cristão e sei lá o quê. Não se podia ser cristão, não se podia dar testemunho de Jesus. Uma grande perseguição. E depois, por fim, vem a última, que vai até o ano 300,
foi a última perseguição, que foi a mais terrível de todas, que os cristãos tinham que viver nas catatumbas. Vocês já viram que é para ser de Jesus e para se reunir, para ouvir a palavra de Deus, tinham que fugir à população de noite e tinham que ir nas catatumbas para ouvir as palavras de Deus. Já viu o que era isso? E muita gente foi morta, muita gente deu testemunho de morte ali diante dos homens. Na verdade, assim como Pedro, assim como Paulo, que morreram a confessar Jesus. Mas foram tempos terríveis. Graças a Deus que a gente tem um tempo bom e podemos estar aqui. Graças a Deus, mas por outro lado, digo-vos, se eu tivesse a perseguição, não havia tanta igreja cristã. Mas assim como não há perseguição, toda a gente é cristão, não é? Especialmente estes que se dizem. Então, o terceiro imperador, que era o Diocleciano, um imperador romano, foi terrível. Ele fez coisas... E a perseguição aos santos só acabou no ano 311, em que se fez um concílio e acabou-se e começou a haver liberdade religiosa. E vocês sabem que a liberdade religiosa, irmãos, se não sabem, ficam a saber, é o pior veneno que pode haver. Porque quando há liberdade religiosa, toda a gente é cristão. Toda a gente diz, eu sou cristão, tenho muita fé, sou de Jesus. Mas a perseguição é que revela os verdadeiros cristãos. É o contrário. Mas claro, ninguém gosta de ser perseguido, ninguém gosta de ser maltratado. E nós, a Igreja dos Eleitos, também não gosta. Mas estão a ver? Até o ano 311, ainda não se vê aqui grandes vestígios da Igreja Católica, que são romanos. Não vem da Judeia. Até a Igreja Católica são romanos. E quem é que acabou de fazer as 3 perseguições que eu disse? Foram os romanos. Eram romanos. Sabe quem é que destruiu Jerusalém e o Templo de Jerusalém no ano 70? Foi os romanos. Sabe quem é que matou milhares e milhares de cristãos, incendiou lá nas cruzes? Foi romanos. Sabe quem é que matou e assassinou milhares de cristãos no Coliseu? Foram os romanos. Foram eles. E vocês sabem como os romanos viram que não conseguiam exterminar os cristãos, porque eles davam testemunhos na hora da morte que deixavam as pessoas de coração apertado, testemunhos de fé. Deus fazia muitas vezes milagres, eles viam, ficavam espantados. Cada vez existiam mais cristãos, quanto mais os matavam, mais apareciam. Então a serpente, na sua astúcia, o que é que ele faz? Faz isto que Paulo diz. Não que já antes de 311 não houvesse, mas estavam escondidos. Faz isto. Entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Mas não só de fora para dentro. Ele diz também, e de entre vós mesmos. Uau! Então já havia corrupção dentro da igreja. Dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair o quê? Discípulos. Isto cada vez crescia mais. Cada vez começou a crescer mais. Crescer esta igreja. Agora, que era a igreja de Cristo, era uma igreja romana transfigurada de igreja cristã. Começou cada vez mais. Lá está como o Tiago. O Tiago, porque é que ele prosperou tanto? Porque é que a sua igreja criou muitos adeptos? Porque ele misturava a lei com a fé. Até os judeus, se é para não largar a lei, eu vou acreditar em Jesus. É como hoje. Os adventistas não. Largam a fé porque têm a lei. Se lhe tirarem a lei, já não querem saber de Jesus. O adventista não aceita que Jesus viola o sábado. Não é? As testemunhas de Jeová acreditam em Jesus, desde que não lhes tire lá as regras deles, como o sangue e outras coisas assim. Mas se tirarem as regras do sangue, já não aceitam Jesus. Não é? Os evangélicos é a mesma coisa. Se não lhe tirarem lá os dízimos,
aquelas coisas que eles arranjam, aí já aceitam. Voltamos sempre ao mesmo, irmãos. É tudo fé fingida. Tudo fé fingida. Então, esta igreja começa a prosperar e, finalmente, há o primeiro indício do catolicismo, que dá no ano 350. Pela primeira vez é implantada uma lei do incenso como na lei. Sabe o que é um incenso? O padre anda lá com aquela coisa com fumo, queima o incenso dentro daquilo. É isso existia na lei, nos sacerdotes, lá no templo. Então, é o primeiro sinal do catolicismo. Como eles dizem, como estava na lei, a gente continua, né? Isso não existia. Isso já não existia há 300 e tal anos. Mas eles implantaram essa regra para os sacerdotes, que é bonito de ver, não é? No ano 350. O que é que o incenso... Olha, irmãos, o que é que o incenso representa na lei? Era um perfume em que era aceitável a Deus aquelas ofertas. Qual é o nosso incenso agora que agrada a Deus? Nosso incenso chama-se fé. É a fé que agrada a Deus. É a fé que faz com que o perfume de Cristo esteja na nossa vida. Não é o perfume do incenso, que eu nem sequer gosto, né? Mas pronto. Então, no ano 350, no ano 400 da nossa era, implanta uma nova lei, que é o óleo da Santa Unção. Então, começa a ungir os doentes outra vez, como na lei. Né? A igreja evangélica, que ontem vi, isto eu não estou a inventar, é literal. Eles, com uma garrafa de azeite, jogam mesmo por cima da cabeça. Uma jovem, sei lá, pai de 20 anos, com os cabelos tudo. Né? Mas pronto, pelo menos está ungida, né? Ó irmãos, o óleo representava quem? O Espírito Santo. Quem ainda usa o óleo está dizendo que não tem o Espírito Santo. Mas eram coisas que eles começaram a implementar. E só no ano 431, qual é o ano? 431 é que surgiu pela primeira vez a doutrina de Maria. Levaram 430 anos a fermentar a doutrina. Quer dizer, desde Jesus até 431, a Maria não teve lugar na igreja. Agora, de repente, há uma lei, então, não, Maria, que é a mãe de Deus. A Maria é a mãe de Deus desde quando? Jesus disse. Alguma vez Jesus tratou a Maria por mãe? Nunca, dizia mulher. Nunca a tratou por mãe. E porquê? Porque segundo os padrões humanos, se a gente vamos ver segundo os padrões conhecidos aqui da Terra, quem era o pai de Maria era Jesus. Porque Jesus é que criou Maria. Sabiam disso? Jesus é que criou Maria, não o contrário. Então o que é que Maria fez? Maria gerou um corpo a Jesus. Porque Jesus já existia muito antes de Maria. Jesus estava na glória com o Pai. A criação e o mundo foram feitos por Jesus. Jesus criou Adão e Eva. Então ele veio ao mundo por aquele corpo que Maria gerou e que foi gerado, e mesmo assim, obra do Espírito Santo, não de homem. Nem disso ela podia se gloriar. Foi Deus que lhe deu a capacidade de gerar um corpo, ainda por cima um corpo de pecado. Um corpo que só serviu para ele ter dores, para experimentar tentações, para sofrer necessidades, para sofrer a morte. Foi para isso. Grande coisa, não é? Então, mas a doutrina de Maria surge no ano 431. E depois no ano 451, 20 anos depois, a coisa piora. Sabe o que é que eles implantaram? Qual foi a lei? A doutrina? É que a Virgem era perfeita. E a partir desse ano, mesmo nesse ano, então começaram a autorizar as imagens de escultura para a igreja. A Maria era perfeita, irmãos. Perfeita onde?
Irmãos, a Bíblia diz que Adão pecou e que o pecado e a morte passaram a quantas pessoas? A todos os homens. A Maria, ela veio ao mundo como? Pelo Espírito Santo ou foi gerada por um homem e por uma mulher? Exatamente, logo recebeu a herança de Adão. Logo ela nasceu em pecado e condenada ao inferno. Se Jesus não ressuscitasse, a Maria nunca herdaria o reino de Deus. Nunca. Nem ela, nem ninguém. Porque ninguém vai a Deus a nascer por Jesus. Não é pela Maria, é por Jesus. Então, irmãos, a Maria nunca foi nem mãe de Deus, né? Ela pode dizer que da vida humana que Deus deu, que foi mãe, lhe deu uma vida humana temporária. No entanto, a Igreja faz muito melhor do que ela. Nós damos uma vida eterna, muito superior à Maria. Mas isso é outra história. Vejam, então, que era uma virgem perfeita, né? E depois começaram, então, imagens de escultura. Oh, irmãos! Até mas Deus sempre condenou as imagens e agora voltamos às imagens outra vez? Agora já não é pecado outra vez? Se é pecado, nós sabemos que é pecado guardar a lei. Guardar a lei é pecado, né? Os mandamentos de fazer o bem. Quanto mais as imagens de escultura que Deus condenou, em que num só dia morreram milhares. Deus matou milhares, só num dia. Mas já lá vamos. Maria perfeita. O que é que está a acontecer, irmãos? Está a acontecer aquilo que Paulo está a dizer. Que não só de fora, mas também dentro da igreja, lobos cruéis que não vão poupar o rebanho de Jesus. E, dentro do meio deles, coisas que falaram coisas perversas. Que coisas perversas? Já começa a dizer que Maria é mãe de Deus, que é uma virgem perfeita. Irmãos, toda a mulher, antes de ter um filho, antes de ter uma relação, é virgem. A condição de Maria era exatamente como espiritualmente igual à de Maria de Madalena. Igual. A condição de Maria era exatamente igual a qualquer prostituta, a qualquer adúltera daquele tempo. A mesma coisa. Irmãos, convença-se que não existe pessoas boas no mundo. Convence-se que até um bebê quando nasce já vem debaixo do pecado e condenado e longe de Deus, destituído da glória de Deus. Um bebê e um pecador, um assassino vão ter a mesma sorte se não tiverem Jesus no coração. Ele é o único caminho. Ele é a única solução, não é Maria. Estão a entender? Vejam, os católicos dizem que Maria é uma virgem perpétua e que só teve Jesus. Mas a Bíblia diz que não teve só Jesus. A Bíblia diz que pelo menos a Maria teve 6 filhos, não contando com Jesus. 6, no mínimo. Vejam o que é que o Mateus diz a respeito disso. No capítulo 13, verso 55, verso 56, leia lá o que é que está escrito. Viram? Diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Vocês sabem qual é o argumento dos católicos? Diz que quando estava a falar dos irmãos, estava a falar dos primos, de parentes. Imagina, eu vou falar com vocês. Eu digo assim: oh irmão, não sei das quantas, irmã, quem é o seu pai e a sua mãe? Quem é? Olha, o meu pai é Maria, meu pai é o Manela, a minha mãe é a Maria, e os meus irmãos, que são meus sobrinhos. Então vai juntar os sobrinhos com o pai e a mãe? Estamos a falar da família do primeiro grau. Então eu vou dizer: és filho de quem?
O meu pai é este, a minha mãe é esta, os meus irmãos são estes. Isto é que é a família do primeiro grau. Porque é que eu vou juntar os sobrinhos? Se eu vou juntar os sobrinhos, também posso juntar outros. Olha, o meu avô, o meu tio, Não! Está a falar da mãe e do pai. Quando a gente fala do mãe e do pai, de quem somos, fala daqueles que pertencem à mãe e ao pai, que são os filhos. Isto só na cabeça de quem quer defender uma grande mentira é que diz esse tipo de argumento. Estão a entender, irmãos? E eles fazem ali um malabarismo tal que tem coisa que até vão buscar um exemplo que está na Bíblia entre Ló e Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, era filho do irmão de Abraão. Então vou buscar esta passagem em Gênesis 13, verso 8, e que diz assim: que não haja discórdia entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Você sabe, quando chegaram lá àquela terra, eles eram muito ricos e tinham grandes e enormes rebanhos. Então os pastores começaram a guerrear uns com os outros. Havia guerra entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Abraão disse: é melhor a gente se separar, que a gente somos irmãos, não é? Não vamos aqui se chatear. Oh, irmãos, escutem uma coisa. Eu posso dizer, quando eu estou falando com alguém de fora, não é? Eu posso ser irmãos para a minha família, irmãos da minha raça, irmãos do meu país. Eu posso dizer isso, mas nunca em relação aos pais. Nunca. Nunca. Estão a entender? Os meus irmãos, que é filho do meu pai e da minha mãe, não tem nada a ver com o resto da família. E reparem, além disso, o único exemplo que eles vão buscar, a Escritura tem o cuidado de mostrar antes, que é no capítulo 12, este é no capítulo 13 e este é no capítulo 12, qual é o grau familiar que ele tem com Abraão. E diz: Abraão tomou a sua mulher Sara e o seu sobrinho Ló. Explica. Estão a entender? E em toda a Bíblia nunca há mais confusões destas. Eles dizem que os hebreus, os judeus, tinham por tradição chamar os irmãos aos sobrinhos. Mentira! Na Bíblia não existe outro caso, não existe nenhum caso desses. Mas, em toda a Escritura, nunca, olha você com atenção, nunca diz que os irmãos de Jesus são sobrinhos de Jesus. Nunca! Vocês podem ler a Escritura toda. Nunca diz. Então, através de uma teoria que só para defender que Maria não teve filhos, eles inventam. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Dizem que era filho lá da Cleopa, né? Da Maria de Cleopas. Temos aqui um problema. Sabe qual é o problema? Que nós já há muito, eu, o pastor Vitor, que já há muito descobrimos. É que havia 3 Tiagos. 3. Havia o Tiago, que era filho de Zebedeu. Havia outro, os 2 eram apóstolos, e havia este. Como é que eu sei que havia este que é irmão de Jesus? Não é um apóstolo. A gente começa a ver que este Tiago era incrédulo. Vocês lerem João capítulo 7, ele e os irmãos de Jesus, eles disseram: nós não somos teus discípulos. Porque os católicos, além de dizerem que Tiago não é irmão biológico de Maria, dizem que é irmão da fé. Como é que você é um irmão da fé se você não acredita no mesmo que acredita? Jesus era perseguido e queriam matá-lo na Judeia. E ele saiu da Judeia e foi lá para a terra dele, em Nazaré. Diz que os irmãos, sabe o que é que fizeram? Porquê é que não vais para a Judeia? Queria que ela visse o matavam, não é? Vai lá, fala lá para os teus discípulos. Uau, está a dizer que eles não são discípulos deles. Vai lá, porque tu queres é ser famoso, vai lá, não te ponhas aqui escondido, vai falar às multidões. Quem quer ser famoso, é? E a Escritura diz: nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os irmãos da fé não creem em Jesus? Você é irmão da fé e quando diz que não acredita em Jesus?
Pega isso. Estão a ver? Tudo para quê? Para quê? Para defender que Maria é o quê? É virgem. Não teve mais filhos. Irmãos, a gente encontra a palavra irmãos entre os apóstolos. Tiago era irmão de João. Não é sobrinho, é irmão. E está sempre falando. A gente vê em Isabel, diz era prima. Prima, não é irmã. Nós vemos o Marcos, que era sobrinho de Barnabé, não é irmão. Mas aí ninguém contesta nada. Quando chega aqui a Jesus, a Maria, não, isto não quer dizer o que está aí. Oh, meu Deus. Olha mais, olha mais. Olhe só como em Atos dos Apóstolos, os apóstolos têm o cuidado de separar os apóstolos dos irmãos de Jesus, mostrando que Tiago não fazia parte dos apóstolos. Vejam, estão ali os 11, o outro já tinha morrido, isto é Atos dos Apóstolos, diz assim, e entrando subiram ao cenáculo onde estava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, mais Tomé, Bartolomeu, Mateus e Tiago. E por fim, Simão e Judas. Estão ali os 11. São os apóstolos. Mas, reparem que está ali os 2 Tiagos. 1, 2. Tiago, que é irmão de João, e Tiago, filho de Alfeu. Estão ali 2 Tiagos. Certo? Mas diz o quê? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. Maria, mãe de Jesus, com os seus... Então, quem são estes? Depois da morte de Jesus, eles já se reuniram. Eles nem sequer foram ver ele morrer na cruz. Mas aqui vieram. Com a mãe de Jesus, porque a mãe veio. Outro pormenor, irmãos. Se os irmãos de Jesus são filhos de Maria de Cleopas, né? Ou são filhos de outra Maria, o que é que eles faziam sempre atrás da mãe de Jesus? São só filhos de José e não de Maria. Tanta coisa. Há católicos a dizer que Maria é santíssima e perpétua, mas que Jesus casou com a Maria Madalena. Essa é a outra. Aí, vejam bem onde chega. Vocês estão a ver o que é que está escrito? Vemos aqui outra passagem. Há cerca de 10 passagens com isto está aqui. Há cerca de 10 passagens. No fim dos Evangelhos está sempre a dizer. Vejam. E José recebeu sua mulher. Pronto. Isto aqui, vai falar aqui uma coisa que vocês têm que tomar atenção. E José recebeu a sua mulher, porque ele não queria, quando ela soube que ela estava grávida, não queria, pensava que ela tinha tido uma relação com um homem. Então Deus aparece através de um anjo e vai dizer, não tinhas medo, nela está gerada pelo Espírito Santo. E diz, recebeu a sua mulher e não a conheceu, vejam o que é que está escrito, até... Sabe o que é que significa? Até é pôr um ponto. Até quando? Até que deu a luz ao seu filho. Depois foi uma relação normal. Era um casal normal. Até, irmãos, quem é que vai casar com uma mulher e depois nunca toca na mulher a vida inteira? É para que casou? Para quê? Se não precisou dele para fazer Jesus, também não precisa. Se é para não tocar, para que é que ela existe? Pior. E diz, até que conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito. Uau. Ai. Vocês sabem o que é que significa a palavra primogênito? Primogênito significa, sabe o quê? O primeiro filho, ou o mais velho.
Tem um dicionário? É ir ver lá. Se ela teve só um filho, era para ser chamado único filho ou unigênito. Mas diz que é o primogênito de Maria. É a primogênito de Maria, ele diz. Seu filho, o primogênito. Se vocês lerem Lucas capítulo 2, está lá, diz mesmo assim, o primogênito de Maria. Esta carta de Mateus, tomem atenção, esta carta de Mateus, está a revelar isso, ela só foi escrita a partir dos anos 60 e tal. Então é já com conhecimento se ela tinha filhos ou não, se não tinha dito unigênito, mas não diz primogênito. O primeiro filho, o filho mais velho. Oh, irmãos, se eu só tenho um filho e já sou velho, digamos, já passou muitos anos, não tive mais filho nenhum, ninguém vem dizer, mostra-me logo qual é o teu primogênito. Não! Eu não tenho o primogênito tem um filho só, é único. Mas o que eles fazem, os malabarismos que eles fazem, né, para não aceitar que Maria foi uma mulher igual às outras. Oh, irmãos, pois dizem que Maria é a Virgem Perpétua. Isto até roça a loucura. Como é que uma mulher, ou no caso de Maria, após ter Jesus, continua virgem? Ser virgem é físico, não é espiritual. Estamos a falar do nascimento. É físico, é um véu que existe na mulher. Às vezes, até mesmo sem ter homem, o véu se rompe sozinho. Quanto mais um filho. Então, até pela medicina, pela ciência, isso é uma grande mentira. E espiritualmente também é mentira. Porque ela nasceu em pecado. Irmãos, se ela fosse santa, Jesus não tinha vindo cá fazer nada. Ela morria por nós e o problema estava resolvido. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu quem? Quantos justos? Nenhum. Foi exatamente isso que Jesus já não nasceu de uma relação normal. A pessoa que é o Espírito, veio pelo Espírito Santo, não passou pelo homem, o corpo é que ela gerou. Então o corpo era o corpo de pecado, por isso tinha tentações, como nós temos, mas o seu Espírito era Deus. Porque não passou pelo homem. A vida vem do homem, o corpo é gerado na mulher. É por isso que Jesus era santo. Não que ela fosse santa. Ela não podia ser santa. Estão a entender? E toda a gente... E agora reparem uma coisa. Outra coisa. Ainda pior. E é isto. Claro que eles não sabem estas coisas, mas vocês precisam de saber. No céu não há mulheres. Diga aí para você, no céu não há mulheres. Acho que o senhor não gostou da experiência. Não, não é nada disso. E porquê que não há mulheres? Olha, irmãos, aqui na Terra existe macho e fêmea por causa da multiplicação da humanidade. Lá em cima isso não existe. Por isso em Gálatas 3 diz que em Cristo, o que é que está em Cristo? É a carne? Não, o Espírito. Não existe nem macho, nem fêmea, nem homem, nem mulher. Mas somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, criados à imagem de Jesus. Jesus não tem metade de imagem de mulher e metade de imagem de homem. Não! Nós somos todos irmãos em Cristo. Em Espírito não há diferença nenhuma. Está a entender? Então, no céu não há mulheres. Como é que eles dizem que viram a Senhora de Fátima? Realmente viram, mas não é a realidade. Foram bem enganados, e sabe porquê? Que a idolatria, o fruto da idolatria é o engano e a imoralidade. Mas nós já lá vamos. Vejam, a prova disso é que os saduceus, sabem quem são os saduceus? São mais ou menos da linha das testemunhas de Jeová. Não acreditam no Espírito, não acreditam na ressurreição, não acreditam nos anjos,
não acreditou em nada. Então eles vieram para tentar enganar Jesus e propuseram ali uma armadilha. E disseram: ó Senhor, um pai tinha 7 filhos. O filho mais velho, o primogênito, casou, não é? Em primeiro lugar, teve a esposa, mas morreu. E conforme na lei era ordenado, a mulher passou a ser esposa do segundo filho mais velho, anterior ao primogênito, não é? Passado algum tempo, depois de casar, esse filho também morreu. E diz que foi assim, a mulher foi, não é? Passando os filhos até chegar ao primeiro e todos morreram. Então a pergunta era a seguinte: na ressurreição, a mulher será esposa de quem? Quem é o marido dela? E Jesus disse assim: vocês ignoram a Escritura e o poder de Deus. No céu, ninguém se casa, nem ninguém se dá em casamento. Isso nem existe lá no céu. Mas serão como os anjos. Então nós vamos ser... O anjo é mulher? O anjo é homem? Não, irmãos, são espíritos ministradores. A nossa natureza espiritual é como os anjos. Não é homem e mulher, isso nem existe. Lá no céu isso não existe. O corpo da mulher, os seios da mulher, é para ela, para haver multiplicação de gerações aqui na Terra. Acaba-se isso, acabou-se tudo. Então, Maria não é virgem coisa nenhuma, né? E se fosse na carne, ficou aqui na Terra, nem carnal, nem espiritual. Isso é uma mentira que tem amarrado e enganado milhões de pessoas e vai continuar a enganar. Mas estão a ver como é que isso surgiu? Vejam bem, da doutrina dos apóstolos já vamos no incenso, no óleo da unção, na Maria Mãe de Deus e como uma virgem perfeita e nas imagens. Então começaram a arranjar templos com altares. Vocês vão ver as igrejas católicas, e especialmente as mais velhas, e se vocês vissem lá no Vaticano, são altares cheios de santos. É a parte principal e nas paredes há santos, tudo quanto é canto. Então, quando se entra lá, a pessoa vai com muita referência, porque estão lá os santos. É aí que se aplica as palavras de Paulo. Deus não habita em templos. Deus não habita em templos. Que não são santos coisíssima nenhuma. As imagens não representam Deus coisíssima nenhuma. Aquilo é apostasia. Eles são filhos de Baal. São idólatras. Que Deus sempre condenou desde o princípio. Entanto, olha. Aí, o sucesso que eles têm. Tem ou não tem? No ano 538, acrescentaram a água benta. Vocês conhecem a água benta? Que os evangélicos também aderiram, não é? A água ungida, o copo ungido, cerveja ungida, o copo de vinho ungido, é tudo ungido, não é? No ano 538. No ano 550, aparece pela primeira vez as vestes sacerdotais. Vocês olham para o Papa, já viram? Um vestido da cabeça aos pés, né? Com aqueles bordados todos. Começa, né? Ao fim de 538 anos, vê esta revelação. Está que o Paulo não deu, não é? Vê esta revelação. No ano 650, aparecem as velas para iluminar os mortos. Quantos de vocês aqui já compraram velas para iluminar os mortos? Ninguém comprou? Católicos marrins que vocês são. Toda a gente faz isso, não é? Olha, por acaso não, mas... Então, o pôr de mortos é que a gente vamos iluminar os mortos? A nossa luz é o conhecimento de Deus, irmãos. A pessoa pode estar numa casa com luzes por todo lado e está em trevas. O homem está em trevas, a falta de conhecimento. A nossa luz é o conhecimento de Deus. Isto é que é a nossa luz. Nós somos a luz do mundo, não é que a gente anda aqui com uma cheia de lâmpadas na cabeça. Somos a luz do mundo porque a causa da destruição das pessoas é a falta de conhecimento.
E aquilo que liberta as pessoas das trevas é o conhecimento da verdade. Mas não, o sistema vela está eliminado. Ainda por cima vai eliminar os mortos. Mas, em 1234, aparece a doutrina da beatificação, que se tornam santos depois de morrer, porque fez alguma obra grandiosa, ou que fez algum sinal, ou que deu alguma profecia, né? A beatificação. Quando alguém diz que a pessoa é beatificada após a morte, sabe o que é que ela está a dizer? Ela está a dizer que a eficácia da salvação de Jesus é zero. A Bíblia diz que nós fomos santificados, purificados, justificados e salvos pelo sangue de Jesus. Eles não. Vamos beatificar. Irmãos, toda a igreja de Deus é santa. Vocês vão aqui à Bíblia Sagrada, desde Romanos até Apocalipse, as cartas são dirigidas aos santos. A Bíblia diz que a igreja de Deus é pura como uma virgem, não é Maria, é a igreja, que não tem mancha, não tem ruga, foi lavada pela água, pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Nós, a igreja de Deus, somos santos, irmãos. A gente não precisa ser beatificados. Somos santos como? Pela fé em Jesus. Ele nos libertou de todo o nosso pecado. De tal maneira que somos santos, de tal maneira que o próprio Jesus está dentro do nosso coração. Vocês acham que Deus habita com o pecado? Hã? Em 1274 vem outra doutrina que é o purgatório. Ouviram falar? Não está salvo nem está perdido. Está ali no meio, né? Está ali na corda da bamba. E sabe o que é que faziam? Por exemplo, no tempo de Lutero, em 1500, se desse uma boa oferta, a pessoa que estava quase a cair para o inferno dava um salto para o reino de Deus. São mentiras. O que é que a Bíblia diz a respeito disso, irmãos? Que aquele que crê em Jesus tem vida eterna porque foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Saiu da morte para a vida. Jesus disse, quem crê em mim nunca morrerá. Eles não. É mais uma forma de adquirir dinheiro e de prender as pessoas à igreja. Vai dando ofertas, né? Já que ele não conseguiu aqui na terra, agora depois de morto vai dando ofertas porque aquilo passa para o reino de Deus. Todos nós andávamos disso sem saber. E se alguém falasse mal da Igreja Católica, a gente ficava todo chateado. As pessoas continuam cegas, completamente. E por isso é que é importante saber como é que as coisas aconteceram. Em 1545 foi realizada a Congregação do Index, que é o tempo da Inquisição, que durou cerca de 500 anos. Vocês sabem o que é que aconteceu nesse tempo? Vocês sabem que o Papa, ele arranjou esta Congregação do Index, que era destruir todos aqueles que se opusessem ao catolicismo. Então, haviam cerca de 6 cardeais com uma grande comitiva de católicos que faziam cumprir a lei. Que se desconfiassem que alguém não tinha a fé católica, faziam-no negar, não é? Faziam-no, ou se convertia, ou se não tínhamos problemas, ao ponto de arranjarem casas, lugares, onde torturavam as pessoas até à morte. E fizeram coisas horríveis. Mataram milhões de pessoas só porque não se converteram à fé católica. O que é que a gente está a ver? A mesma coisa que as perseguições dos romanos. Estamos a ver os deuses de Roma, estas tradições que se agarram, não é? E morte, tortura, engano, perseguição. Durou 500 anos, irmãos.
Eles começaram logo. Os romanos, a Igreja Católica e os romanos começaram logo a matar judeus porque eles tinham matado o Nosso Senhor. E depois veio com os templários. Depois veio a Inquisição. E eles, aliados ao Estado, vocês sabiam, eles eram aliados ao Estado. Ainda hoje são. Eles fizeram coisas horríveis. Nas guerras, e quando aqui em Portugal então foi uma miséria, iam conquistar terras, 20% do lucro da riqueza já é para a Igreja Católica. Vocês imaginam a riqueza da Igreja Católica? Quantas igrejas há pelo esse mundo fora em que estão cobertas de ouro? Vocês podem imaginar? E onde estão essas igrejas, o povo anda morrendo à fome? Vocês sabem, a riqueza do Vaticano dava para matar a fome do mundo por muito tempo. E eles é que são os santos. Eles é que são a Igreja de Deus. Isto não vos revolta, irmãos? Ah, meu pai era assim, meu avô era assim, também vou ser assim. É? Eu estou a falar um resumo das coisas. Se a gente fosse na internet, há livros e nos historiadores, eles fizeram coisas horríveis, horríveis, horríveis. Eles têm deixado um rastro no mundo, desde o ano 300, um rastro de horror, de morte, de mentira, de roubo, de engano. O Paulo não avisou. Paulo não avisou. O João Paulo II, lembra-se do João Paulo II? E este também já disse que o céu e o inferno não são lugares reais. Isso não existe como uma realidade. Isto é a grande fé que este homem tem. Também foi dito e foi anunciado que o Papa é infalível. Nunca falha. O que ele diz é lei. Que é o pastor universal. Foi dito e queimaram muitos livros e até muitas Bíblias, que só a Igreja Católica tinha autoridade para interpretar a Bíblia. E é por causa disso perseguia, não é? Por causa disso perseguia um povo. Irmãos, eu vi num vídeo deles um padre dizer que eles deviam ter, que as pessoas deviam respeitar a Igreja Católica porque eles é que trouxeram a Bíblia ao mundo. Eles é que trouxeram a Bíblia ao mundo. Eu não vejo aqui carta da Igreja Católica, carta do Padre não sei das quantas. Eu vejo aqui é o nome dos apóstolos. Não foi? Além disso, eles não trouxeram a Bíblia ao mundo. Eles esconderam a Bíblia do mundo. Eles até há 50 anos só falavam em latim. E depois davam uma explicação em português. Não havia Bíblias para ninguém. O Lutero era católico, até que descobriu. Estão a entender? Então eles não trouxeram, eles esconderam. E graças, tudo devido da parte de Deus, não é? Há uma cheia de anos atrás, descobriram os pergaminhos do Mar Morto com cópias dos Evangelhos, da lei, de todo o Novo Testamento. Para eles não se gloriarem, não é? E realmente, a Bíblia continua, não é? Irmãos, ordenaram o celibato. Sabe o que é o celibato? Que o padre não pode casar. Mas aqueles chamam de padres, que é o Papa, ele era casado. O Pedro tinha uma sogra. Então, onde é que eles vão buscar essas ideias mirabolantes? Vocês sabem que o próprio apóstolo de São Paulo, ele diz que a proibição do casamento é doutrina de demónios. Sabiam disso? Diz lá em 1 Timóteo capítulo 4.
a partir do verso 1, que aquele que se abstém de certos alimentos e que proíbe o casamento, isto é doutrina de demónios. Até, e agora pergunto a vocês, doutrina das imagens de esculturas é de quem? Até a gente pode comer da mesa de Deus e da mesa dos demónios? Oh, irmão! E por causa disso, exatamente por querer resistir, quem é que mandou ao homem: sai da casa de teus pais e junta a tua mulher para ser uma só carne? Quem foi? Não foi Deus? Até, olha, mas tu não, os padres já não. É assim? E eles vão se aguentar? A Bíblia diz que o homem sem a mulher não se domina. Acaba por fazer aquilo que não convém. E depois o que é que vemos? Violações, gays, pedofilia. Estava a ouvir um padre que estava a acusar os membros fiéis. As mulheres vêm para aqui de mini-saia. Vêm para aqui com as calças rasgadas como moda. Vêm para aqui com vestidos justos. Não tem vergonha. Ele devia ter vergonha é destas coisas. Então a gente vai se inspirar aonde? É no pedófilo do padre? Isso já é bom? Eles é que deviam ter vergonha. Enganar as pessoas, cobrar o casamento, cobrar o batizado, cobrar a sua de morrer, tem que continuar a pagar missas. Se a pessoa leva aquilo a sério, tem que ir pagando. Vendiam a salvação. Toda esta igreja, desde o princípio que ela começou a surgir até os dias de hoje, vai de mal a pior. Oh, meu Deus. Em 1563, veio dizer que Maria não foi atingida pelo pecado. Até como é que ela viu o mundo? Se o pecado veio por um homem e passou a todos os homens, até ela não vê pelos homens. Como é que ela vê o mundo, irmão? Em 1854 foi chamada a Imaculada Conceição. Se eles dissessem metade disto acerca de Jesus, já era bom. Mas não, falam é de Maria. Em 1917 dá-se a aparição de Fátima. Todos vocês conhecem, né? Foram enganados com uma pinta desmarcada. Em 1950 é a ascensão corpórea. Sabe o que é isso? É que subiu ao céu com corpo e tudo. Enquanto a Bíblia diz que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. E mais, que a ressurreição só será no último dia. Irmãos, outra coisa, eles dizem que Maria está diante de Deus a interceder por nós. Mentira! A Maria e todos os santos não estão diante de Deus. O único que está diante de Deus é Jesus. Ninguém pode estar diante de Deus sem um corpo novo. Ninguém. Jesus é que é primício da ressurreição. Ele é que está à direita do Pai. É Ele. É por isso que a igreja no arrebatamento sai do lugar chamado paraíso, que aí sim é que estão todos os santos, aguardando a vinda de Jesus, e a partir daí, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados e vamos ao encontro de Jesus. Aí sim! Mas eles, o que eles inventam? Irmãos, a Inquisição foi uma vergonha, com instrumentos de tortura, que foi uma coisa como o Tribunal do Santo Ofício, como eu disse, dos 6 cardeais, sob baixo do poder do Papa, e em nome da fé católica, principalmente aqui em Portugal, de 1536 a 1821. Vocês já viram? Quantos anos são? 1536 a 1821. Quase 500 anos. Não, 300 anos é que foi. 1500 a 1800. Só em Portugal. Dizem que a Inquisição demorou cerca de 500 anos. Portugal
Portugal. Né? Mas quem é esta gente? São filhos de Roma. Esta gente são o espírito de Herodes, o espírito de Nero. É isso que eles têm feito ao longo dos séculos. Não são santos. Não é a igreja de Deus, irmãos. Até vocês acham como é que um homem que se diz Deus entre estas vergonhas, tantos padres, não é um por acaso, tantos padres imorais, pedófilos, e andam a falar de santidade. Enfim, olha, mais. Eles inventaram as rezas e os rosários. Vocês nunca chegaram a ter isso? Os rosários, sabe o que é o rosário? O rosário de contas. Então faziam aquela 20 Ave Marias, 10 Pai Nossos, não sei o quê. Sabe o que é que Jesus dizia acerca disso? Não façais vãs repetições. Anda repetindo a mesma coisa. Isso não é falar com Deus. São rezas. São coisas inventadas pelos homens. Mas que é isto novidade? A Maria é novidade? Será que foi o início de uma novidade a partir do ano 300? Não, irmão, isto já acontecia. Vocês sabem que já existia a Rainha dos Céus no tempo de Jeremias. Sabiam? No tempo de Jeremias havia a deusa que era a Rainha dos Céus, que eles também chamam que é a Rainha dos Céus, não é? Em 1894 foi proclamada a Rainha dos Céus. Não é? Vocês veem lá no capítulo 7 de Jeremias, a Rainha dos Céus, em que Jeremias vai ter com o povo porque eles estavam fazendo oferendas à Rainha dos Céus e sacrifícios. E sabe o que aconteceu? Ele repreendeu-os e eles se arrependeram e voltaram para Deus. Só que quando se voltaram para Deus, diz que a vida deles começou a correr tudo mal. E ao fim de algum tempo, sabe o que é que eles fizeram? Voltaram outra vez para a Rainha dos Céus. Então, Jeremias foi enviado a ir ter com eles e perguntou-lhes, então outra vez? A adorar e a servir ídolos outra vez? Até eles explicaram. Olha, Jeremias, enquanto a gente serviu a Rainha dos Céus, havia prosperidade, havia segurança e a vida corria-nos bem. A partir do momento em que fizemos aquilo que tu disseste, olha, fomos perseguidos, fomos presos, alguns foram mortos, corre-nos tudo mal, a gente não quer saber. E Jeremias disse, pois é que Deus quando os chamou para vocês mostrarem se a vossa conversão era verdadeira ou se é tudo uma mentira e uma fachada. É isso que fazem. Há muitas pessoas que vão para a igreja, é só por interesse, irmãos, para serem curados, para prosperarem, para resolver o problema com o filho, com a filha, com a família. Vamos agora das coisas, as tribulações, as aflições de Cristo. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Então, isto não é novidade. Uma entidade feminina que foi criada pelo diabo para enganar o povo. No tempo dos apóstolos, temos a mesma situação, que é a Diana dos Efésios. Vamos ver aqui, olha só o que é que diz em Atos, capítulo 19, e vamos ver aqui só um bocadinho de trecho. Isso bom era ler o capítulo todo, mas pronto, a partir do verso 24, vamos ver o que é que está escrito. Aquilo que nós estamos a falar são coisas que a gente assiste todos os dias com os olhos. Isto não são histórias da carochinha. E vejam, porque um certo ourives de prata, por nome de Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana. Nichos são altares pequenos, são imagens, pronto. De Diana, que dava muito lucro aos artífices, àqueles que faziam estas coisas, estes trabalhos. Disse, senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são os deuses que se fazem com as mãos. Uau, Paulo era dos nossos. Fazia as pessoas se desviarem dessas coisas. Nem a voltar outra vez a tê-las.
E veja o que diz mais. E não somente há o perigo que a nossa profissão caia em descrédito, que este é que era o problema deles, não é? Porque eles gostassem da Diana, não é? Mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Vejam só. E ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Isto não vos é familiar? Para lá falar isso com o padre, para lá apresentar esta passagem ao padre, porque eles dizem, sabe o quê? Isso era no Velho Testamento, a idolatria. A idolatria é a forma mais maligna de negar a Deus. Deuses feitos pelo homem. Diz que Paulo foi também à cidade de Atenas e disse lá aos atenienses: vocês têm tantos altares, tinham uma carrada de deuses, altares com deuses, mas havia lá um que não tinha. Dizia ao Deus desconhecido, havia lugar para mais um. E o Paulo, aproveitando-se com astúcia, disse assim: é esse mesmo Deus que vocês não conhecem que eu vos trago. E depois começou a dizer: não é sabedoria que a gente pense que a divindade possa ser feita e segundo a imaginação dos homens e criada pelas mãos dos homens, como se eu precisasse de alguma coisa. Mas agora Deus manda que os tempos de ignorância, não levando em conta os tempos de ignorância, quem anda com imagens é ignorante, mas ordena que todos se arrependam e creiam naquele que um dia vai julgar o mundo. Leia vocês aí no capítulo, acho que é 17 ou 18, de Atos. É logo atrás. E o que é que eles fazem? É isso que eles fazem. Eles vão buscar tudo aquilo que Deus condena. Tudo que Deus condena é tudo aquilo que eles fazem. E ainda andam com arrogância dizendo: nós é que somos a igreja de Deus, não é? Nós é que somos a igreja verdadeira. É assim? Olhem mais. Vocês sabem de onde é que isto vem também, a idolatria? É os filhos de Baal, no tempo de Elias. Sabem o que é que eles faziam? Eles tinham os seus deuses com Baal e andavam em procissão, andando com eles de um lado para o outro. Faziam sacrifícios, até se mutilavam. Né? E faziam grandes ofertas para Deus os abençoar. Na Igreja Católica é a mesma coisa. As pessoas fazem juramentos, as pessoas andam de joelhos, andam fazendo sacrifícios. Há pessoas aí católicas que andam carregando a cruz, que até se chegam a crucificar e fazendo coisas mais medonhas. E o padre diz: mas a gente não manda fazer isso, mas também não dizem para não fazer. Também não dizem que aquilo dá-lhes dinheiro. Está a entender? Vejam. 1 de Reis diz 19, verso 18. Mostra quem é os escolhidos de Deus. Sabem quem são os escolhidos de Deus? São estes. Também deixei ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e a toda a boca que não o beijou. Os escolhidos não são aqueles que se dobram sobre imagens de escultura e andam beijando as imagens de escultura. Se você for à internet e por lá, Papa e Fátima, vai ver, sabe o que é? Vê ele estar a beijar os pés lá do boneco. As pessoas, o senhor morto, andam beijando os pés dos bonecos, nas estátuas, tudo. E andam com eles em procissão. Como diz, por exemplo, Isaías 45, congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, os que escapaste das nações, lá estão, os que são dele, escaparam do juízo. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feita de madeiras, e rogam a Deus que não o pode salvar. Ó irmãos, isto é estranho, vocês nunca viram isto acontecer? Até aí que é que a gente vai dar ouvidos? À palavra de Deus ou à Igreja Católica? Irmãos, a gente ouve isto como, às vezes como se não fosse nada. Isto é doutrina de demónios. Nós não estamos contra os católicos.
Nós queremos que os católicos sejam salvos. Nós não odiamos os católicos, nem sequer os padres. Nós odiamos a doutrina. A doutrina que é usada pelos padres. Eles que tinham a responsabilidade de dizer a verdade ao povo. Pelo contrário, ainda os desviam da verdade com estas mentiras. Esta igreja tem enviado milhões e milhões de pessoas para o inferno. Vocês sabem, todos os dias morre cerca de 200.000 pessoas. Se calhar 50.000 são católicos. E se a gente fala isto, ainda ficam todos zangados, ainda ficam todos. Sabe o que é que um padre me veio dizer? A mulher que está em Apocalipse, no capítulo 12, está a falar de Maria. Oh, meu Deus! A mulher do capítulo 12 é uma mulher com o sol, com os pés debaixo da lua. A lua debaixo dos pés, aliás. Está vestida de sol, glória, e tem uma coroa com 12 estrelas. Quem é essa? É Israel. É as 12 tribos. E vemos que essa mulher gerou o Messias. Então é Maria. Não, ela é que veio da descendência do Messias, de Israel. Ela é descendência de Davi. E depois diz que essa mulher vai para o deserto por um tempo, que é este tempo presente. Não há nação para ninguém. Maria não foi para o deserto. E depois diz que essa mesma mulher vai aparecer na grande tribulação para enfrentar o anticristo. Então Maria vai aparecer na grande tribulação. E depois diz que essa mulher, que os filhos dessa mulher vão ser perseguidos pelo anticristo. Então diz que ela é virgem. Agora já tem filhos? Claro que vão para as parábolas para não aceitarem um verso tão simples. Não é este o filho de José? Não é este o filho de Maria? Não é a sua mãe Maria? E os seus irmãos e suas irmãs? Não, o Senhor enganou-se, devia ter posto seus sobrinhos e sobrinhas. E pronto. Para terminar, vejam que está escrito, eles dizem que Paulo não falava na idolatria. Eu já falei aqui em 2 casos, não é? A Diana dos Efésios e os atenienses. Vamos ver aqui mais um. Capítulo 1, Romanos, verso 18. Vamos ler o que é que Paulo, é o Paulo que deixou escrito. Outra coisa. Irmãos, os pais da igreja são os apóstolos, eles são os fundamentos da igreja. Mas o nosso pai principal e apóstolo principal é o Paulo. Os outros também são da igreja, mas o único apóstolo que foi enviado aos gentios é Paulo. A gente deve dar ouvido a todos os profetas. Mas se há um que tem primazia na nossa vida, é Paulo. Ele é que é o apóstolo dos gentios. Ele é que é o fundamento dos gentios. Não é por acaso que a Bíblia, 3/4 da Bíblia, é os escritos de Paulo. Não é? Pedro fez 2 cartitas pequeninas e pouco mais. O resto é tudo de Paulo. Mas pronto, deixemos isso. Veja o que Paulo diz. Verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, o que é que Deus está irritado? É que eles transformam a verdade em mentira. A justiça em injustiça. O que é que ele está a falar? Vamos ver. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Uma pessoa que crê em Deus, glorifica-o como? É o seu viver é que o glorifica. É o seu testemunho que glorifica. E vejam, dizendo-se sábios, tornaram-se quê? Loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em imagem de homem corruptível. Não satisfeitos, de aves, quadrúpedes e de répteis. Há pessoas que têm, Deus delas é tudo e mais alguma coisa, mas começa por homem. Então fizeram um Deus incorruptível e pega de uma madeira que apodrece, que se corrompe,
e tornam um Deus. Veja mais. Por isso também Deus os entregou. Vejam, por causa disso, por tornarem Deus numa imagem corruptível, por causa disso, por causa da idolatria, digamos assim, é que Deus entregou às concupiscências dos seus corações à imundícia para desonrar os seus corpos em si. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, que até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha o seu erro. Vocês sabem porque é que existe tanta imoralidade? Por causa da idolatria. Porque eles não se importaram do conhecimento de Deus. Deus diz que é assim. Não, tem que ser assado. Diz Deus, é homem e mulher. Não, é homem e homem. Mudam a verdade, é mentira. Por causa da idolatria, que tornam um Deus corrupto, que fazem imagens de Deus. Por causa disso, é que existe isto. Deus os entregou. Foi Deus. Porquê é que existe tanto padre violador? Pelo menos dentro da igreja era para não existir isso, não é? Porquê é que existe tanto pedófilo? São idólatras. O Salmo 115 diz assim: os bonecos têm nariz, mas nasceram, têm olhos, mas não veem, têm a boca, mas não falam, têm a perna, mas não andam, têm braços, mas não fazem nada. Tornem-se iguais a eles aqueles que os adoram. Sim, são eles. Eles têm a boca, mas não conseguem falar de Deus. Eles têm olhos, mas nunca veem a verdade. Eles têm pernas, mas nunca andam no caminho de Deus. Eles têm mãos, mas nunca fazem a vontade de Deus. São iguais. E é por isso que o mundo está uma desgraça. E depois eles andam condenando os homossexuais quando dentro da casa deles. É só porcaria. Andam condenando os injustos quando eles só têm feito injustiça. Andam falando mal deste e daquele quando eles só têm feito mal. São os primeiros a pôr-se lá nas tribunas a dizer isto e sobre aquilo, a quererem pôr paz no mundo, quando eles fizeram guerra, quando eles perseguiram, quando eles torturaram, quando eles mataram. Irmãos, a palavra de Deus na boca desta gente é a pior blasfémia que podem fazer contra Deus. Mais uma vez digo, eu não tenho nada contra o povo católico. Eu não estou a falar dos católicos, nem sequer dos padres em si. Eu estou a falar do ensino, que isto é ensino de demónios. Isto é um ensino que vem do inferno e que tem feito milhões de escravos, milhões e milhões e milhões. E vejam como é que ele termina. Ele diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, eles sabem que isso é errado, eles sabem que a idolatria é errada. Deus só num dia matou milhares, por causa de um bezerro, só num dia. Irmãos, a gente só pode ir a Deus por Jesus. Quando você faz uma oração ao Pedro, você está a tratá-lo como um Deus. O Pedro não responde a orações. Não. Jesus nunca disse, olha, peçam a Pedro. Não, peçam a Deus em meu nome. Ele é o único caminho, o único mediador, o único intermediário. Eu aqui empurro-os para Cristo, eu não os empurro para mim. Eu não os empurro para Pedro, nem Pedro. Isso é, os carnais é que fazem isso. Veneram os santos. Um vem-me dizer, não, a gente não venera as imagens em si mesmo, venera os santos. Primeiro ponto, não tem nada que venerar os santos. Desde quando a gente venera os santos? Deus não dá a sua glória a ninguém. A gente tem que venerar é Deus. Não é os santos são iguais a nós. Nós somos santos iguais a Maria e outra qualquer. A Maria só fez asneiras, como vocês sabem. Guerreava com Jesus. Queria prendê-lo, chamou-o de louco, lá com os irmãos. Queria se meter no negócio dele, no ministério dele. Então, o que é que a gente tem que fazer? Mulher, o que é que tem a ver contigo?
Nada a ver contigo. Ele começou-se logo a separar aos 12 anos. A mãe disse, então, mas onde é que tu estavas na hora de tu procura? A mulher, então, ela tratava nos negócios do meu pai. Portanto, que ela não tem nada a ver com ele. Irmãos, onde é que está o ministério de Maria? A Bíblia diz em Isaías, ela foi apenas um sinal para Israel. De uma virgem sairá. De uma virgem, era um sinal, foi dado a Israel. Mas nada, a partir dali acabou. Gerou o filho, acabou o ministério dela. É como igual ao João Batista. Apresentou Jesus ao Israel e acabou-se. Acabou. E por isso, no Novo Testamento, acabou-se a Maria. Nos Atos dos Apóstolos, acabou-se a Maria. Não há Maria para ninguém, porque ela fez o serviço que tinha a fazer. Mas, irmãos, maior é um de vocês, o menor de vocês é maior que Maria. Maria foi uma pecadora igual a outra qualquer. Jesus disse, aquele que é mais pequenino no reino de Deus é maior que todos os profetas. E ela não teve ministério. No passado e no tempo dela existiam sacerdotisas, profetisas, juízas. Ela não foi nada disso. Ela não governou, ela não fez absolutamente nada. E Jesus lhe dava tanta importância que apareceu primeiramente, foi a Maria Madalena. Uau! Foi a Maria Madalena que foi dar a primeira notícia. Ela não fez parte. Os apóstolos não a mencionam para nada. Nada, nem existe, irmãos. Ela só está aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, por causa do nascimento de Jesus, mais nada. E vocês já viram o que eles fazem? Exaltam Maria, põem uma estátua de Maria e põem Jesus mais pequenino. É só Maria, 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 Maria. O ídolo é tão grande, está na frente dos olhos, que só vê a Maria, não vê mais nada. Agora vejam. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento que? Perverso. Ai, eu amo muito. O homem diz para o homem, amo-te muito. Mulher, amo-te muito. Isso é um sentimento, não é de amor, é perverso. Ou diz mais, para fazer coisas que não convêm. Eu, mais uma vez digo, eu não sou contra os homossexuais, nem contra os pedófilos. Eu sou contra a doutrina que se ensina e contra as práticas. Mas por isso estão todos chamados ao arrependimento, todos sem exceção. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ele pode mudar tudo. Se Ele muda a nossa natureza espiritual, quanto mais a carnal. Ele pode tudo. E diz mais, os quais, conhecendo o juízo de Deus, irmãos, o que é que aconteceu em Sodoma? Já era uma figura. Não foi a destruição dos imorais? E vamos continuar a defender isso? Diz mais, os quais, conhecendo o juízo de Deus, são dignos de morte, os tais coisas praticam. O que é que Deus disse? São dignos de morte. Mas quê? Não somente as que as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Também os que os apoiam são igualmente réus de morte. É a mesma coisa. Então vejam, nós estamos diante de uma religião que aparentemente aos olhos do mundo é aceitável tudo. E até parece que é apaziguadora. Se calhar veio o Papa agora, os jovens estão todos excitados, todos contentes, vão atrás daquilo, mas não conhecem e nem querem conhecer. Esta história que eu vos falei, os padres não nos vão contar. E se vão contar, vão aflorar as coisas. Vão fazer de outra maneira. Não é assunto para a igreja, não é assunto para a pregação. Não é. Eles conhecem bem a sua própria história. Eles não querem saber disso. As próprias pessoas não querem saber disso. Porque as pessoas não estão interessadas na verdade. As pessoas só estão interessadas em defender a sua religião
e o seu Papa. Não há nada. Estão a entender? Esta pregação vai mudar o mundo? Não vai. Vai continuar tudo na mesma. Mas para aquele que é de Jesus, vai instruí-lo cada vez mais e torná-lo consciente do que essa religião é, do que ela significa e do que ela está fazendo. Porque todos podem ser enganados, mas o eleito não pode ser enganado. Diga aí para o seu irmão, o eleito não pode ser enganado. Vocês sabem, teve com um padre, não é bem padre, é mais, é mestre da Escritura, estava falando com ele, esta semana tem sido uma coisa extraordinária. E ele aceitou falar comigo, é mestre das Escrituras. Então veio-me ensinar, e eu vou-te ensinar. E eu disse-lhe, ok, quero aprender. Explique-me lá então o seu argumento para as imagens. Sabe o que é que ele disse? Ele disse que também eles guardam imagens porque Deus também ordenou a Moisés no tabernáculo que fizesse figuras de anjos e colocou 2 anjos dentro do lado do lugar santíssimo, assim como mandou fazer a estátua de uma cobra, quem olhasse para a cobra era curado. É por isso. Quer dizer que assim anula-se os primeiros 2 mandamentos. Afinal, Deus mentiu. Será isso? Oh, irmãos, primeira coisa. Regra não é exceção. Essa é a primeira coisa. Segundo, aquilo que a vontade de Deus, que é soberana, é maior do que a lei. É maior. Aquilo foi casos específicos com um sentido. Porquê é que Deus mandou pôr lá imagens de anjos? Porque a lei é o ministério de anjos. Porquê é que uma cobra foi feita e pendurada num pau? Porque representava Cristo Jesus, que foi feito pecado, para que olhasse para ele, fosse salvo. São exceções, mas é Deus que faz. Até me perguntava e dizia ao mestre das Escrituras, ok, vamos por esse raciocínio, então. E diga-me, era São Bernardo, é São, não sei se era de Santa, ia dizer-lhe, escute lá, até se a gente vai por essa ordem de ideias, Deus diz na Bíblia, não matarás. Mas depois ele mandava matar mulheres e crianças. Quer dizer que assim, por essa ordem de raciocínio, vocês também podem matar mulheres e crianças. Ah, você está a torcer. Estou a torcer? Não. Estou a falar aquilo que está escrito. E depois disse, realmente é isso que vocês têm feito. Mas deixemos isso. Deus disse, não adulterarás. Mas Deus disse a Oséias, vai e adultera com uma mulher e tem filhos dessa mulher. Então quer dizer que agora, nessa ordem de ideias, a gente pode ensinar que todos podem adulterar. É isso? Ou isso é só no caso das imagens? Uma coisa é a vontade soberana, outra coisa é a vontade que é segundo a lei, que é para o homem, para ele fazer aquilo. Agora Deus não, Deus está acima disso. Sempre teve. Por isso é que Jesus, a nossa fé está na vontade soberana, não na lei. Que é num plano oculto. Quem é da fé aceita. Pai, não percebo isto, mas Deus manda fazer, eu vou. Então, quando Deus diz, não matarás, se a gente matar, é pecado. Mas se ele vier a mim e disser, vai e mata, e se não matar, é pecado. Porque a vontade soberana de Deus é maior que os mandamentos dados aos pecadores. Estão a entender, irmãos? O que é que vocês acham? Acham que ele se converteu? Claro que não. Eles usam a letra do que está escrito para justificar as suas mentiras e os seus enganos. É igual como o diabo. Está escrito, Jesus, podes-te lançar daqui abaixo, porque está escrito que os anjos vão te ajudar. Então vamos guardar imagens, porque está escrito que Deus ordenou a Moisés para fazer santos lá no tabernáculo. Mas é só isso. O resto não lhes interessa. A verdade não lhes interessa. Então, irmãos, é uma espécie de Tiago, não é? O Tiago é de outra maneira. O Tiago diz, fé sem obras é morta. E a fé mostra-se pelas obras. Sabe o que é que ele está dizendo? O Tiago está dizendo o seguinte, que a prova é que eu estou nu,
é estar vestido. É isso que ele está a dizer. Que ele diz, fé é independente das obras. Mas depois, para mostrar aquilo que é independente das obras, vou buscar as obras. Então, se é independente, vai buscar para quê? É mesmo dizer assim, olha, esta garrafa está vazia. A prova que ela está vazia, ela está cheia até à boca. E ninguém vê. Ninguém vê. E o que toda a gente assim são estes. As imagens, não, está escrito lá que o Senhor mandou Moisés fazer as imagens dos anjos. Ele mandou. Mas também mandou para nós não fazermos, por nossa vontade, imagem de coisa nenhuma. Estão a entender, irmãos? Então, a astúcia da serpente para justificar a sua maldade. Quantas maldades já eu mostrei aos irmãos aqui, desde o ano 300 até a 2023. É uma coisa... Então, a idolatria não tem desculpa. Não tem desculpa. Ele também dizia, quer dizer que você não tem fotografias do seu pai, da sua mãe? Ele disse, homem, como é que você que é um mestre da Escritura pode dizer coisas tão tolas? Até eu ando a dobrar-me diante da imagem do meu pai e da minha mãe, a servi-las e andar aí com andor. É uma coisa extraordinária. Um mestre da Escritura, se fosse uma pessoa, um leigo, uma pessoa que... Agora você diz que é um mestre e vem com essas palermices. E foi embora todo zangado, né? Estão a ver? Então, o que é que nós aprendemos hoje aqui? A verdadeira história da Igreja Católica Romana, né? Que eles não contam, ninguém conta, mas que toda a gente sabe de alguma coisa, mas ninguém conta. Alguns de vocês aqui ainda é do tempo que as missas eram faladas em latim? Ainda se lembra? O que liam era tudo em latim. Mas depois a explicação já é em português. E eles dizem, a gente é que revelou a Bíblia ao mundo, até não foi? O que eles revelaram é tudo o que a Bíblia condena. Idolatrias, perseguição, imoralidade, roubo. Irmãos, vocês sabem, quando eles eram aliados do governo, aí já disse isto, 20% das riquezas eram para eles. Belo negócio, não é? Belo negócio. E eles continuam a fazer da mesma maneira, a fazer negócio com as coisas de Deus. No entanto, pelas vestes são os santarrões. Mas pronto, irmãos, lá está. A gente não estamos a condenar o homem em si, estamos a condenar as práticas, as doutrinas, que são doutrinas de demónios, que não têm nada a ver com Deus. Amém? Pergunto se, irmão, você é católico ou não? É melhor que não seja. Amém? No entanto, não é só a Igreja Católica que é idólatra. Há muitos católicos aí, disfarçados de cristãos, de evangélicos, que são autênticos idólatras. É? Mas isso é outra história. Hoje foi só para revelar qual era a história da Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? Graças a Deus. Vamos então fechar